Olá, pessoal, vocês que são todos meus amigos, eu venho desejar a todos uma boa noite, tá? Uma boa noite. Eu venho deixar uma palavra que está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que diz: Assim veio, antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te certifiquei, e às nações te dei por profeta. Então eu disse: Senhor Deus, eu não sei falar, porque sou ainda um menino. Sou um menino. O Senhor, porém, me disse: Não digas, sou apenas um menino, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Bom, a Bíblia aqui, meus amigos, você que vai estar me assistindo aí pelas redes sociais ou pelo aplicativo, né? Eu venho, falar essa palavra de Jeremias, tratando sobre o chamado de Jeremias. Bom, a Bíblia diz que Jeremias nasceu com um propósito, né? Tinha um caminho traçado, Jeremias. Como o pai de Jeremias, Ilquias, era sacerdote do templo em Jerusalém, Ilquias tinha por filho Jeremias. Só que Jeremias tinha um plano traçado, né? Qual é o plano esse? Chamado para acompanhar o mesmo passo do pai. O pai era sacerdote em Jerusalém, então Jeremias deveria traçar o mesmo passo do pai. Então Jeremias cresceu e ali teve um chamado para ser sacerdote do templo também, depois de Ilquias. Então Jeremias foi preparado, foi levado aos líderes de Jerusalém, e os líderes de Jerusalém o ungiu como sacerdote de Jerusalém. Jeremias tinha tudo para se tornar sacerdote, antes de Deus chamar ele para ser profeta, para ser um porta-voz da boca dele. Jeremias tinha de tudo. Só que Deus mudou os planos, o chamado, porque o chamado de Jeremias era para ser sacerdote, para ser um líder religioso de Israel na época, e a fim de trazer a lei de Deus também, porque o sacerdote fazia o quê? Sacrificava, né? Fazia sacrifício no templo, adorava a Deus. Esse era a missão do sacerdote. E também servia também para instruir o povo na lei de Deus. Só que Deus mudou o plano, dele e falou: não, ele não vai seguir os mesmos passos do pai. O chamado dele pode ser esse, mas eu vou mudar tudo. Já que ele é tão dedicado a ser sacerdote, também ele será dedicado a ser profeta. Eu vou enviar ele para muitos lugares, a fim de ser minha porta-voz para profetizar as nações, não só para o meu povo de Israel. Vê bem, Jeremias era um jovem, tá? Era noivo, tinha uma noiva. Deus falou para Jeremias
que ele não ia casar, tá? Deus disse para Jeremias, Jeremias, você não vai casar, você vai ser o porta-voz, né? Porque muitas vezes a família, a própria família de Jeremias queria atrapalhar o chamado que Deus tinha com Jeremias, que era para ser profeta. Então Deus chega para Jeremias e fala, ó, antes que tu se formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Ou seja, eu já tenho um propósito contigo, desde o ventre. O propósito meu, Jeremias, para você era para ser profeta, não sacerdote. Aí Jeremias começou a dar desculpa. Senhor, eu não posso ser profeta, porque eu não sei falar. Sou apenas um menino. Ou seja, Jeremias já estava ali dando desculpa para não cumprir o chamado de Deus, para não cumprir com o que Deus designou na mão dele. E Deus disse para ele, ó, não digas que é uma criança, porque aonde quer que eu te mandar, tu irás. E tudo que eu falar com você, tu dirás. Então Deus teve que confirmar o chamado de Jeremias, que era uma vara de amendoeira. Aí Deus disse para Jeremias, o que tu vês, Jeremias? Jeremias disse, eis que eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus disse para Jeremias, viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que Deus está querendo dizer para ele? Quando eu falo, eu cumpro. A minha missão na sua vida, eu cumpro. Se eu disse que você vai ser profeta, você vai ser profeta. Tu não vai casar. Tu vai viver da minha obra. Tu vai ser um profeta da minha obra, propagar a minha palavra. Mesmo que a sua vontade seja de formar uma família. Mas muitas vezes, a família que tu vai formar, Jeremias, vai atrapalhar de você fazer a minha obra. Tá? Né? O chamado que você era para ser sacerdote ia ser um bom sacerdote e reconhecido por todo Israel, ia ser um famoso. Mas meu projeto não é esse. Meu projeto não é que você seja um sacerdote famoso no meio de Israel. Eu não quero que você se gabe com fama. Eu quero que você cumpra o meu chamado. Pregar o meu evangelho e ganhar almas, porque essa é a minha missão. Tá? Essa é a minha missão de ganhar almas, porque é a missão de todos os crentes que é chamado para propagar a palavra, né? Os crentes fazem vídeos de pregação para pregar, não para aparecer, não para ganhar fama, mas sim para pregar para milhões de pessoas que Jesus está voltando e ter uma obra a realizar na vida de qualquer um. Então, você que está me ouvindo agora, seja ele crente ou não, Jesus te ama e ele tem uma obra na vida de vocês. Foi para isso que Jesus me chamou. Jesus não me chamou para a presença dele para ficar famoso, para ser visto pelos homens, aplaudido. Ele canta bem, ele prega bem, super conhecido. Jesus me chamou para cumprir o chamado, pregar o evangelho, a fim, através desse vídeo, ganhar milhões de pessoas para Cristo. Mesmo que isso seja difícil. Mas Deus usa quem quer na hora que quer. Então, Deus não chama o profeta para ser famoso, não. Deus chama o profeta para propagar a palavra dele, tá bom? Muito obrigado.